Olá, meus amados, graça e paz. Passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar um recadinho do coração dele ao teu coração. Eu não sei como foi o dia anterior, a noite, a madrugada, nem sei como está sendo esse dia, até aqui, até o horário que você vai ver este vídeo. Este sábado, Deus tem um recado muito especial para o teu coração. O recado que Deus mandou dizer para você é: não desista. Não desista, não deixe de louvar, não deixe de adorar, por mais que esta situação esteja doendo em você, não desista. Eu sei que muitas vezes nós queremos deixar tudo para trás, já não queremos mais orar pelos nossos familiares, por aquela pessoa que a gente sabe que está precisando quebrar o coração e ouvir a voz de Deus. Está adoentado, está num vício, está vivendo debaixo de um jugo de Satanás e não está com os olhos abertos. E talvez você está dizendo: olha, irmã, quanto mais eu oro, mais a minha casa tem problema. Quanto mais eu oro, mais os meus filhos ficam rebeldes. Quando eu coloco a minha vida disposta no altar para clamar a Deus, é um levante. Por isso que eu estou dizendo para você, irmão, o recado de Deus para você é: não desista. Não desista de orar, não desista de congregar, não desista de clamar, não desista de adorar, não desista de jejuar. Não desista. Talvez você vai me dizer: mas eu estou já sem força. Vai nessa tua pouca força. Vai com o que você tem hoje na mão, é um pouquinho de fé. Vai, a vitória é tua. Eu fiquei meditando em algo que eu escutei e eu fiquei pensando: só nós que estamos pagando um preço para ver a casa da gente livre, os nossos familiares libertos, é que sabemos o quão gostoso vai ser tudo isso que nós temos passado. Naquele dia a gente ver aquela pessoa livre, liberta, voltando para casa. Eu fiquei pensando numa coisa que o pastor disse, e ele falou que só quem coloca o tijolinho por tijolinho numa casa sabe a importância daquela casa, dá valor necessário. Inclusive na hora da venda, ele sabe quanto vale aquela casa. Agora aquele que tem as coisas de mão beijada, tanto faz como fez. O valor que ele vender, ele não pagou preço. Eu peguei aquele exemplo na hora da ministração e fiquei ali pensando, ligando com tudo que o Espírito Santo estava falando. Voltei, no dia anterior para minha casa e fiquei ali imaginando e falando para Deus: quantas pessoas falam para a gente abrir mão de orar pelos nossos, às vezes um irmão, o pai, a mãe, o filho, um esposo, uma esposa, um primo, um parente, um amigo. Não ore mais. Deixa pra lá. Porque ele não sabe o que é ter uma noite mal dormida de preocupação com alguém. Não sabe o que é acordar assustado e até levantar para orar, porque o susto é grande por não sabermos o que está acontecendo com aquela pessoa. O medo que nos consome dessa pessoa acabar se perdendo de vez neste mundo. Pagamos preço para isso. Então só você e eu sabemos o valor, ou melhor dizendo, o preço que uns dão. Para nós é um valor inestimável, não tem dinheiro que compre a nossa família no pé da cruz. Livres daquilo que outrora deixava os cativos. Irmãos, se morrermos com Cristo, se morrermos porque estamos falando da santa palavra, para nós é ganho. Para nós é ganho. Eu sempre falo que eu posso partir dessa terra sem muitas coisas, sem ver muitas coisas. Mas, irmãos, enquanto eu tiver vida, eu sempre vou achar força na palavra de Deus para eu continuar clamando. Nem todo dia, irmão, a nossa fé vai estar batendo lá no teto. Para com isso. Para. Não existe super crente. Para.
Quem diz que aguenta muito, que faz muito, é porque não tira um tempo para jejuar, não tira um tempo para ler Bíblia, não tira um tempo para congregar, não tira um tempo para ser exortado. Então ele aguenta, porque ele passa o dia com a cabeça no mundo da lua, parecendo Lucas Silva e Silva, quando a gente assistia, o menino vivia lá no mundo da lua. Mas nós que pagamos um preço, sabemos que não é fácil, não é fácil a gente querer ver a nossa casa mudada, o nosso povo liberto. E quanto mais a gente ora, mais o inimigo levanta-se. Em João 12 vai contar a história, o relato de que Herodes mandou matar Tiago. E todo mundo achou tão bonito, foi ovacionado. Então ele pediu, deu ordem para que prendesse Pedro, porque caiu bem aos olhos da multidão matar Tiago. Então ele disse, olha, prenda Pedro. Só que como era um tempo de festividade, não podia prender. Sabe a época da política? Que parece que 3 dias antes, 3 dias depois, não se prende. Então todo mundo faz lá o que quer. Ele prendeu, mas ele não podia matar. Ele prendeu no tempo certo, porque ele estaria bloqueado. E era o tempo que Deus iria trabalhar. Muitas das vezes Deus não vai responder na hora que você e eu queremos, através da Sagrada Escritura, e a gente vai ter que continuar orando. Parece que a gente abre a Bíblia e fica sem entendimento. Não é assim? Aquele assunto que a gente precisa de uma resposta, parece que a gente fica sem entendimento. Parece que Deus responde sobre tantas outras coisas, menos aquilo que a gente tem clamado. Então achou bonitinho prender a Pedro. Eu vim dizer para você que eu não sei o que está prendendo você aí, ou o que está prendendo o que é Pedro. No capítulo 12 de Atos, vai nos dizer assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo o prendido, o encerrou na prisão, entregando 4 quaternos de soldados para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, depois que passasse o tempo da festividade, ele iria matar Pedro. Ele mandou com que 16 soldados o protegessem, mas por que proteger? Pedro não tinha armas. O máximo que Pedro carregava era uma espadinha do lado. Até arrancou a orelha de alguém, mas esse assunto é para outro dia. Por que fazer isso com um homem que estava só falando a verdade, pregando o evangelho? Por que alguém tem levantado-se contra você? Se tudo que você tem feito é colocar vidas de pessoas da tua família no altar, por que alguém tem levantado-se contra você se a sua intenção sempre foi que Deus abençoasse essas pessoas, mudasse a história dessas pessoas? Por que alguém está tentando tirar você de cena quando você está com a vida no altar, pedindo para Deus transformar pessoas? Muitas vezes deixa de orar por você e ora por aquele marido rebelde. Muitas vezes tem deixado de orar por você para orar por esses filhos que sentem prazer na maldade que andam praticando. Por que se levantar contra você enquanto você tem colocado a sua vizinhança no altar de Deus, para que Deus livre, Deus guarde, Deus salve? Era assim. Pedro, Tiago, João, eles estavam levando a palavra do Eterno. Havia um cumprimento. João Batista já havia partido. Todos eles estavam levando a palavra de Deus. Mas sempre o inimigo das nossas almas vai se levantar contra nós, porque nós vamos contra o inferno. E mesmo com pouca força, querendo desistir, a gente vai continuar clamando a Deus. Ainda que estejamos na lona, nós vamos continuar, porque só nós sabemos o quanto é precioso
Isso que nós temos pagado um alto preço. Muitas pessoas ao nosso redor talvez estão vendendo a nossa família a troco de fofoca, vendendo a nossa história a troco de uma calúnia. Mas só nós que estamos no altar construindo uma reconciliação familiar no altar de Deus, sabemos como temos pagado um alto preço. Ou seja, como o pastor disse, aquela pessoa que não ajudou a construir, aquela pessoa que não custeou aquela casa, para ela qualquer valor que for vendido, tanto faz como fez, o importante é o dinheiro no bolso. Tem gente, irmão, que se a nossa família não for pro pé da cruz e morrer sem a salvação, tanto faz como fez. Não são eles que estão pagando o preço. Não são eles que estão muitas das vezes sem força. Nós estamos muitas das vezes sem força para ler a palavra, para cultuar, para jejuar. Mas estamos com pouca força, clamando a Deus, fazendo do nome de Deus a nossa força. E a igreja, enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. No 6 vai dizer, e quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com duas cadeias, e os guardavam diante da porta à prisão. Ele estava preso, ligado com 2 cadeias. Não tinha como ele sair, não tinha como ele soltar. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Pedro foi tirar o seu cochilo da noite, da madrugada. O anjo lhe chegou na lateral e deu uma cutucada. E Pedro despertou, e o Pedro, ei, bora lá. Tá na hora de você sair, Pedro. As cadeias que prendiam as mãos de Pedro ficavam assim, então seguravam pelos pulsos, não tinha como ele sair. Soltaram. Ei, tem cadeia na minha, na tua vida, soltando, quebrando. Tem cadeia na vida dessa pessoa que a gente tem colocado no altar. Ei, que cadeia é essa? É o vício da cachaça? Que cadeia será que é essa? É um vício aí de alguma droga? Que cadeia será que é essa? É o marido na casa da outra, manipulado por uma Jezabel? Você tendo que enfrentar todo dia a picuinha de uma penina? Que problema é esse? Que cadeia é essa? E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim, disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Calça, Pedro, coloca a tua capa, a tua vestimenta, a tua roupa, o que é teu nada ficará para trás. Nada ficará para trás. Eu vim dizer para você que aquilo que é teu nada ficará para trás. Deus vai calar a boca do teu acusador. Deus vai calar a boca deste problema. Eu não sei que acusador é esse. Eu não sei se é na vida financeira. Eu não sei se é na sua vida conjugal, emocional, sentimental. Eu não sei. Eu não sei que acusador é esse. Eu não sei que levante é esse que tá tentando te matar, tá tentando te paralisar. Eu não sei. Eu só sei que Pedro dormiu durante. E sabe o que eu acho mais interessante disso tudo? É que Pedro deve ter lembrado do que o Senhor Jesus disse para ele lá em João 21, 18, vai nos relatar assim. O 21, o 21, a aparição de Jesus junto ao mar de Tiberíades. O meu subtítulo vai dizer: Pedro é restaurado por Jesus. Eu acredito que Pedro dormiu porque Pedro lembrou de uma conversa que ele teve com Cristo. E ele estava preso, ele pensando ele. Vamos parafrasear para a gente entender? Imaginando ele, olha, quando o tempo da festa passar, Herodes vai mandar me matar. Mas um dia Jesus teve uma conversa comigo e ele me restaurou. E ele me disse algo que eu fiquei com aquilo em mente. E eu tô acreditando que essa não é a hora. Não tô aumentando nada na Bíblia, nós estamos parafraseando.
Estamos entrando no contexto, na história, porque é assim que Jesus fala conosco, não é assim? Ele nos faz uma promessa lá atrás, aí a gente vive um conflito lá na frente, aí a gente fala, mas ele disse que ia restaurar a minha família, mas hoje estou passando por esse momento difícil, mas ele disse que ia restaurar, por isso que ele disse, porque ele já sabia o problema que eu ia enfrentar e ele já me fez uma promessa para quando o levante viesse sobre mim, eu me agarrasse lá naquela promessa lá de trás. No versículo 18 do capítulo 21 de João vai dizer assim: na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Jesus disse isso para ele, que um dia ele iria morrer. Ele não teria o controle, alguém levaria ele, mas ele já estaria velho. Ele não estaria na meia-idade, ele estaria velho. Então ele lembrou que provavelmente não é a hora que eu vou morrer, não. Porque eu ainda estou na meia-idade. Eu vou partir, mas sabe que não é dessa vez? Sabe de uma coisa? Eu vou descansar, eu vou dormir. Eu vou dormir com a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu vou dormir, que o Senhor envia anjos ao meu favor. Eu vou dormir, eu tive um dia conturbado, fui preso, fui xingado, fui caluniado. Sabe de uma coisa? Agora eu vou dormir. Talvez ontem você foi dormir totalmente diferente da palavra. E você já acordou preocupado. Mas esse dia, Jesus está dizendo, a tua noite vai ser outra. A tua noite vai ser outra. E saindo, o seguia e não sabia se era real, o que era real e o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Só que Pedro não entendeu se ele estava vivendo de fato aquilo, se ele estava tendo uma visão. Ele não entendeu. O anjo acordou ele no desesperado, ele calçou, ele pegou a capa e ele foi. Só que ele não tinha caído em si, que poderia estar sendo um milagre mesmo. Ou uma visão daquilo que Deus iria fazer, do que Jesus iria mandar que acontecesse. Ei, o teu milagre vai te impactar. Você não vai saber se você está tendo uma visão, você não vai saber se você já está dentro do milagre, eu não sei. Que você está esperando se alguém retorna para a tua vida, se alguma coisa saia da tua vida, qualquer porta aí que precisa ser aberta, uma porta de maldição na tua casa que precisa ser fechada. Mas a alegria, a salvação vai bater na tua casa, na tua vida, na tua história. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorrer uma rua, e logo o anjo se apartou dele. O anjo não colocou a mão na maçaneta. O anjo não abriu a porta abriu-se. É Deus colocando pé e muralha caindo. É Deus colocando pé e as portas abrindo. A porta que você precisa passar para reencontrar a tua bênção. Foi isso que aconteceu, ninguém colocou a mão na porta. É como se a porta fosse automática. Colocou o pezinho, o sensor abriu e eles passaram tranquilamente. Só que o anjo apartou, porque o anjo foi com ele até o momento que ele precisava de segurança. Dali seria Pedro seguindo ele. Você acha mesmo que Deus vai tirar o anjo do teu lado? Se você não está seguro, se você não está com a mão na tua bênção, Deus vai mandar anjo te escoltar até o milagre se realizar, até você passar por este problema que você está tendo. Não sei qual é o problema que você está tendo. Eu não sei o que tem deixado você com medo. Eu sei que muitas coisas me deixam com medo. Às vezes a gente fala, meu Deus, será que isso vai dar certo? Será que eu tô saindo mesmo? Será que eu vou ficar? A gente fica igual Pedro, sem saber se é visão, se é verdade, o que vamos fazer.
E Pedro, tomando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperavam. Esperavam o quê, irmã? A morte. Os judeus estavam esperando a morte de Pedro e o Senhor estava com livramento para Pedro. Tem alguém aí que está esperando ruína na tua casa, falência na tua casa. Tem alguém que está dizendo: olha, agora ele morre. Agora, coitado, coitada, é a morte. Ih, agora que vai passar mais necessidade. Ih, agora o casamento não tem volta, o papel já foi assinado. Já deram entrada até no divórcio. Você viu, vizinha? Aos judeus, você viu, vizinho, o que aconteceu com o filho da Dona Maria? Foi preso. Você viu, menina? Foi para uma clínica de reabilitação, porque tá até doido por causa da droga. E Deus tá dizendo: ih, deixe os judeus falarem o que querem, eu não tenho nada a ver com eles. Pedro não tinha nada a ver com eles. Cristo não tinha nada a ver com eles. Deus tinha um negócio com Pedro. Deus ia honrar Pedro. Ei, alto lá. Se alguém tá achando que Deus não vai te honrar nessa situação, vai ficar com cara de ué. Vai ficar com cara de espanto, porque Deus vai realizar. E nem foi do jeito que Pedro queria, né? Ou imaginava que os amigos fossem lá na porta gritar para soltar. Olha, você tá errado, não pode fazer isso. Pedro não fez nada, Pedro não é nenhum assassino, Pedro não é nenhum ladrão. Não. Às vezes a gente acha que Deus vai trabalhar nas coisas naturais que a gente pode ver, e Deus está dizendo: nada a ver. O milagre vai vir direto do céu, vai cair como um raio na tua história e vai mudar. E foi assim que o anjo chegou. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos ao quê? Murmurar, xingar, fofocar. Ah lá o versículo 12 de João. Não, imagina, reunidos e oravam. Quer mudança? Ora. Vai ficar espantado com o milagre, mas ora. Porque eu sei, irmãos, que às vezes a gente murmura. Às vezes a gente se sente derrotado, aflito. A gente tá ali lutando, fazendo, e parece que nada anda, não é? Assim comigo também. Ei, não tem nenhuma super heroína aqui do outro lado, não. Tem alguém que precisa de um milagre vindo do alto. Eles reunidos oravam, e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, né, de tanta alegria, a alegria tomou conta da menina, que a menina perdeu a noção. Não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. O povo orava para Deus libertar Pedro. Pedro foi liberto, todo mundo ficou perdido. A menina nem a porta abriu de tanta felicidade. E o povo disse a ela: você tá maluca, você tá fora de si. Não, não é Pedro, pode ser um anjo. É o anjo de Pedro, é o anjo que acompanha Pedro. E você tá achando que é Pedro. Não, é que o milagre foi tão, foi tão no de repente. Deus soltou Pedro lá, Pedro caminhou, Pedro bateu na porta. Aí, você não tá entendendo o que o Espírito Santo tá dizendo para você, não? A pessoa que você tem orado para ser liberto dessa situação vai achar o caminho de casa. Quando você vê, você vai ficar espantado. Você fala: gente, não, eu não posso acreditar. Gente, quando você estiver de mão dada com a tua bênção, quando você estiver assinando a tua vitória, você vai dizer: será que é comigo mesmo? Olha, alguém me belisca? Será que eu tô vivendo isso mesmo? É fruto da tua oração. Pedro foi fruto da oração de alguém. Ei, o milagre que tá chegando pra tua história é fruto da tua oração, homem. É fruto da tua oração, mulher. Você tem pagado o preço. E Deus tem escutado. Eu sei que na hora também você vai ficar sem saber o que fazer com tamanha bênção. Mas é parte do processo, né? A gente fica tão alegre que tem hora que a gente até perde mesmo a noção de tanta felicidade. E disseram, né, que ela estava fora e que era o anjo, porque todo mundo ali ficou sem saber.
Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e e se espantaram. Eu não sei, mas a tua bênção vai insistir com você, vai mandar uma mensagem, viu que você não respondeu? Vai mandar duas, vai ver que você respondeu meio seco, voltou, deixou meio que, né, congelado, vai te ligar, vai lá na tua porta bater. Talvez você vai me dizer, na minha porta não vai vir, irmão, porque tá do outro lado do Brasil, tá do outro lado da minha cidade. E Jesus está dizendo, não tem problema não, eu arrumo um jeito, eu mando um vento e chega no teu cenário e não tem problema não. Eu fecho porta lá do outro lado, mas abro uma porta aqui, ó. Jesus fechou a porta da morte na vida de Pedro, mas abriu a porta da alegria para Pedro. Ah, eu ainda acho que você não entendeu. Você está escutando tanto que Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, e não chegou o seu tempo. E se seu tempo for agora, Pedro? E se seu tempo for agora, Pedro? Você não sabe. Continue orando, continue acreditando, continue confiando no que Deus vai fazer na tua vida. E acenando-lhes ele com a mão para que calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Ele disse, gente, não grita, porque o anjo me tirou, eu não fugi da prisão. Foi o anjo que mandou eu sair, eu obedeci à voz do anjo do Senhor. Ei, tem alguém que não vai fugir dessa cadeia, desse problema, se é uma cadeia mesmo, física, está preso por algo que não cometeu, está sendo injustiçado. Deus está mandando dizer, eu vou mandar um anjo libertar. O papel está embaixo, mas está o fim do ano, agora ninguém olha e Deus tem fim de ano, Deus tem feriado, Deus tem final de semana, não, Deus não tem dia nem noite. Pra ele, ó, tanto faz como fez, qualquer hora ele opera. Ele pode tirar o sono de um juiz num final de semana como esse. E na segunda-feira o juiz vai falar assim, não, segunda-feira eu vou chegar lá e vou dar uma olhada naquele papel, porque tem alguma coisa ali que, sabe, não se encaixa. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Deus tem poder de tirar o papel de baixo e colocar em cima. Eu sei que é difícil a gente passar por este caminho. Mas se vamos passar, porque Deus nos garantiu que lá na frente nós vamos vencer. Jesus havia garantido para Pedro que quando ele fosse velho, outro cingiria. Outro levaria ele, mas até então não. Até então Pedro conseguia resolver. Até então Pedro ainda estava na meia idade, dava para ele lutar. Dava para ele ir mais um pouquinho, não era tempo. Não é tempo de acabar o que você acha que acabou na tua história. Eu não sei o que você acha. Eu não sei. Eu só sei que Deus quebra cadeias do outro lado para trazer a pessoa que nunca nem deveria ter saído do nosso cenário. Porque tem gente que nem deveria sair. Mas por causa de algumas coisas, por causa de levante de Herodes, sabe? Mentiroso, acusador, gente sem era nem beira, como Herodes mesmo, sabe? Usado pela carne, permitindo ser incorporado. Eu costumo dizer, irmão, que tem gente que não é o Satanás que entra nele, é ele que entra no corpo de Satanás. Não, eu costumo dizer que tem gente que não é o demônio que se apodera, é ele que se apodera do demônio, porque é sujo, é um coração sanguinário, é um coração promíscuo, é um coração mentiroso. Você tá entendendo o que eu tô te dizendo? Eles não medem esforços para destruir um lar, para tirar um pai de dentro de casa. Eles não estão nem aí se um filho vão ficar com febre porque o pai foi para um lado e a mãe foi para o outro. Não foram nem decisões que o casal teve que tomar, foram coisas que jogaram para cima e o casal não teve estrutura para segurar. Empresas que fecham porque pessoas mandingam. Tem a coragem de sair de uma empresa e falar, tomara que fecha, tomara que fale, ou às vezes a empresa do próprio familiar. Ei, são gente cheia de demônio, são gente que entra no próprio capeta. Eu vou ter que falar rasgado, eu não vou vir aqui passar a mão na cabeça do cão e nem de gente que tá se emprestando, irmão, porque nem tudo é o diabo, irmão. Tem coisa que é falta de caráter das pessoas. Elas escutam só um lado de uma história e depois detonam a outra sem saber do contexto. E elas não estão nem aí se as pessoas vão sofrer consequências, se vão magoar. Ei, eu vim dizer pra você que alguém mexeu com a pessoa errada. Não, você não é o melhor.
Você foi escolhido para viver uma promessa. Pedro tinha sido escolhido para viver uma história, iria morrer. A ponto dele falar, ei, não me mate como Jesus, não vou morrer de cabeça para cima, não. Eu não sou digno de morte como meu Cristo, bota de cabeça para baixo. Porque ele estava dizendo, olha, a morte para mim até me arrepio. A morte para mim, filho, filha, é ganho, é vida. Eu não tô morrendo, eu tô partindo desta terra para um lugar melhor. Tem alguém que achou que tirasse algo de você, você ia ficar desolado, você ia abandonar a fé. Pode ter ficado um pouco entristecido, um pouco cabisbaixo, um pouco enfraquecido, faz parte. Você não é o único, não. Eu também, às vezes, falo pro pai, vou tirar umas férias, não dá, tô cansada, tô isso, tô aquilo. E alguém vai lá, me manda uma mensagem, olha, Deus fez isso na minha vida através da palavra que a senhora falou. O outro me liga, me manda uma mensagem, olha, não para, eu tô achando tão lindo o jeito que Deus tem te usado, olha, te conheço há anos, olha isso. Pessoas que eu já trabalhei em ministérios, pessoas que me conheceram quando era menina, já viu o quanto eu bati a cabeça pelo mundo afora. Isso daí, irmãos, nos reergue na presença do Pai. Isso é combustível para a gente não parar. Jesus veio trazer um combustível para você não parar. Não para. E sendo já o dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição, aos guardas, mandou o justiçar. E partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e o Sidom, mas estes vindos de comum acordo ter com ele, obtendo a amizade de Blasto, que era camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. E lhe fez uma prática, e o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. Ele continuava achando que era o tal que mandava e desmandava. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha sobrenome Marcos. Você está entendendo? Herodes continuou achando que era o tal, achando que era o oba-oba, falando e achando que as pessoas tinham que acatar. Ei, Herodes hoje é o inimigo das nossas almas, é esse problema que se levantou. Ele está achando que ele ainda vai ditar regras sobre você. Ele ainda acha que ele tem poder sobre o teu marido, sobre tua esposa, sobre os teus filhos, sobre a tua finança, sobre a tua empresa, sobre o teu ministério. Tem gente aqui que está com o ministério sem saber o que fazer, a ponto de baixar as portas, porque o levante está demais. Ei, contra a casa do Senhor, contra o povo do Senhor, o diabo não prevalece. A gente vai passar por dor, por aflição, por perseguição, mas prevalecer contra a gente não vai. E Herodes se vestiu de vestes, reais, e se sentiu, não deu glória a Deus, não clamou a Deus, não deu a Deus aquilo que era devido à glória. Ele queria a glória para ele, o diabo tá querendo a glória para ele em cima desse problema. De alguém dizer, tá vendo? Olha lá, eu coloquei a vida dela, a vida dele lá naquele lugar e a vida tá amarrada. Deus tá dizendo, tá amarrado nada não. Ele morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Ei, irmão, a importância da gente dar a Deus aquilo que é dele, glorificarmos a Deus, falarmos para o Senhor que Ele é o centro da nossa vida, independentemente daquilo que tem nos acontecido. O anjo feriu Herodes e Herodes morreu comido de bicho, trocando para miúdo, irmão. É como se ele tivesse entrado em decomposição ali instantaneamente. Ele morreu comido de bicho. Sabe aquelas... É verdade, aquelas larvinhas no defunto, é verdade.
verdade. Deus acabou com ele, envergonhou ele no meio de todo mundo. Eu não estou dizendo que Deus vai envergonhar o teu vizinho, alguém que se levantou contra você. Deus vai levantar. Deus vai envergonhar esse problema que se levantou. Claro que Deus trata, irmão, com quem se levanta. Se eu me levantar contra você, se eu me levantar contra qualquer pessoa, Deus também vai permitir que a justiça dele caia sobre mim. Deus não vai passar a mão. Eu não sou o centro da vida de Jesus, eu não sou o centro da vida de Deus. Nós não somos. Pelo contrário, ele é o centro, ele tem que ser o centro da nossa vida. Se andarmos errado, o Senhor vai nos cobrar, pagaremos um alto preço. Só que eu estou dizendo que esse Herodes é qualquer problema que você tem enfrentado. Estamos aí na reta final de um ano, que foi só de luta. Luta, talvez quem olha a gente acha que a gente está vivendo mil maravilhas, mas nós sabemos o alto preço que estamos pagando para construir ou reconstruir aquilo que para nós tem serventia, tem um valor que só dá para pagar com jejum e oração e lágrima, com louvor e adoração. Eu não sei o que levantou-se contra você. Eu nem sei como está a tua vida. Se você já achou que ia morrer nessa situação, que para você não ia ter volta por cima, que a palavra que Deus havia dito para você, provavelmente ele se esqueceu da promessa. Jesus não esqueceu do que falou para Pedro. Não era tempo de Pedro partir, irmão. Não é tempo dessa bênção sair da tua vida. Não é tempo disso acabar na tua história. Eu não sei como que Deus vai fazer para trazer a bênção, para bater na porta da tua casa, para ligar, mandar um e-mail. Olha, eu não sei. Eu só sei que Deus vai fazer com que tua bênção chegue no caminho que você tem orado. Você tem chamado, você tem clamado a presença de Deus e apresentado a vida de alguém no altar. Essa pessoa vai à tua procura. Olha, eu vou para a igreja hoje com você. Olha, o próximo batismo sou eu que vou descer as águas. Olha isso, aquilo, eu quero me reconciliar com você. Um filho querendo voltar para casa do pai, né, da mãe, para ter aquele contato. Eu não sei o que você tem pensado, o que você tem clamado, o que você tem buscado em Deus. Eu só posso dizer que hoje o teu milagre chega na porta da tua casa. Fica com essa palavra maravilhosa no teu coração. Vamos meditar durante o dia, quando a gente vê a cena contrária daquilo que Deus nos falou. Vamos meditar nessa palavra? Vamos meditar. Vamos continuar orando um pelos outros aqui, irmãos. Sou grata pelos irmãos que têm orado pela minha vida, pelo meu ministério, pelo projeto, pela vaquinha, pela reabertura da igreja, por tantas coisas que é para nós. Eu sou grata a Deus pela vida de vocês. O testemunho de vocês vai fazer com que eu aqui deste lado pule, glorifique a Deus pelos milagres que vocês vão viver, pela reconciliação que vocês vão viver no seio familiar. Tudo aquilo que é teu vai chegar na palma da tua mão, porque nós temos orado, nós temos clamado, nós temos colocado a nossa vida na mão do Eterno, para que Ele responda com milagre aquilo que nós temos pedido. Quero agradecer os irmãos que têm compartilhado, que têm nos ajudado, deixado seu like, deixado a sua inscrição, os irmãos que têm ofertado, nos ajudado também a custear algumas cestas básicas, né? Algumas coisas, algumas necessidades, ajudar também com ONGs, para ajudar os animaizinhos, cirurgia, ajudar para custear a ração, para pagar o aluguel, a água, muitas coisas deste lugar, tá, irmão? Nós cuidamos das crianças, nós cuidamos dos adultos também, mas é um projeto que nasceu do coração de Deus para o meu, então eu também cuido dos animaizinhos. Eu sei que tem gente que não concorda, critica, mas aí fica o critério de cada um, irmão. Esse é o meu chamado, esse é o meu legado. E eu não vou deixar de fazer aquilo porque A, porque B não tá gostando. Se tenho direção do Pai, eu vou fazer. Se o Pai mandar parar, a gente para aqui também, tá? Deus continue abençoando a tua vida, teu ministério, a tua casa, teu casamento, tuas finanças, tudo quanto é teu. Seja abençoado por Deus. Olha, tem muita coisa boa chegando da parte do Eterno no meio dessa situação que deixou você aprisionado. Somente creia.